Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E este vídeo irá contar a história do Davi, ele que chegou aqui no Canadá por meio de uma job offer. Vocês sabem que nós estamos trazendo vários vídeos em relação a isso para mostrar realmente a história dessas pessoas que estão conseguindo chegar aqui no Canadá por meio de uma oferta de trabalho. Então, o Davi vai contar para a gente como que foi toda essa trajetória e qual que é a área que ele conseguiu essa oferta de trabalho. Então, vamos lá. Vamos chamar o Davi. Olá, Davi, tudo bem? Muito, Olá, tudo bom? tudo ótimo. Muito obrigada, primeiramente, por você ter aceito o nosso convite para estar contando um pouquinho da sua história aqui para nós. Imagina, é um prazer poder ajudar aí o pessoal. Perfeito. Então, já vou começar com pergunta. E a primeira pergunta que eu sempre gosto de fazer para as pessoas é: por que Canadá? Como que surgiu o desejo do Canadá? A job offer veio antes ou o desejo de vir aqui para o país ele veio antes? Conta para nós. O desejo de mudar para o Canadá surgiu porque o meu irmão já mora aqui tem muito tempo, meu irmão mais velho, né? Então eu vim visitar algumas vezes, gostei, vim no inverno, vim no verão, vim no outono, então assim, eu já tinha uma ideia de como eram as coisas e eu gostava assim da ideia do Canadá, sabe? Antes de morar no Canadá, ele morava nos Estados Unidos, então eu tive um parâmetro de comparação bom entre os Estados Unidos e o Canadá, né? E acho que o estilo de vida do Canadá me atraiu um pouco mais do que os Estados Unidos. Perfeito, é bem interessante você falar isso, é porque várias pessoas realmente estão em dúvida, né? Entre os Uhum. Estados Unidos ou então o Canadá, ou eles até pensam que o Canadá é como se fosse os Estados Unidos, mas não é bem assim, né? Há É bem algumas diferente. diferenças bem importantes, né? E É. uma dúvida que me surgiu é em qual região que o seu irmão mora aqui no Canadá? Ele mora em Toronto. Ah, perfeito. Aham, então você já conhecia toda a região ali de Toronto? Você chegou, a conhecer mais outras províncias aqui do país ou você ficou mais aqui na região de Ontário? Não, eu só cheguei a conhecer a região de Ontário. Eu até visitei Ottawa por alguns dias, mas foi assim, 2 ou 3 dias, eu não lembro muito bem, que eu era um pouco mais novo, mas basicamente Ontário. Uhum, perfeito. E como que surgiu essa questão da job offer, da oferta de trabalho na sua vida? Você chegou a pensar em outras formas de vir aqui para o Canadá? Você pensou, não, eu vou talvez por um college, pela Express Entry, ou realmente surgiu essa oportunidade da job offer para você? Eu sou casado, né? E eu e a minha esposa, a gente tinha alguns pontos do Brasil que a gente estava um pouco insatisfeitos, né? De maneira geral, a gente gostava muito, a gente ainda gosta do Brasil, né? Mas algumas coisas deixavam a gente um pouco insatisfeitos, né? E aí surgiu essa ideia da gente mudar para o Canadá, né? E a primeira coisa que a gente fez foi ir no inverno para ela ver como era, que ela nunca tinha ido no Canadá, né? Então, assim, não adianta você querer mudar para um país que é tão diferente, né, sem ter tido nenhuma experiência. Aí a gente foi visitar o meu irmão, né, em Toronto, no inverno, acho que era, não lembro se era 2021, se eu não me engano, 2022. Aí a gente foi, visitou, ela gostou, assim, mas ela não gostou tanto do estilo de Toronto especificamente, mas ela gostou do conceito do Canadá, né, digamos assim. E aí, a partir desse momento, ela gostou, eu já gostava também, a gente falou, não, então agora vamos colocar o nosso projeto adiante, né? Aí a gente começou a avaliar primeiro essa questão do college, né? Só que eu achei que não ia ser uma coisa muito boa, assim, tanto pela questão dos custos envolvidos, né? Tanto pela questão de que tanto eu quanto ela já somos formados, temos curso superior, né? E a gente ficou com aquela sensação assim de que seria um pouco de perda de tempo, né? Tempo e de dinheiro. Então, aí a partir desse momento a gente começou a pensar em uma outra forma, né, de conseguir. E assim, como eu tenho um nível técnico na área que eu trabalho alto, eu comecei a entrar em contato, né, com as empresas para poder ver se existia demanda ou não, né? E aí eu tive muitas respostas positivas, né, na verdade. Eu entrei em contato com 6 empresas e das 6 empresas, 4 me fizeram proposta não me fizeram proposta, mas demonstraram interesse real em me contratar e em buscar uma forma de conseguir me trazer aqui para o Canadá, né? E as outras 2 empresas, elas não demonstraram interesse porque elas já estavam com um quadro fechado, né, de funcionários. Então, mas assim, eu mantenho contato com todas as empresas até hoje, né?
Então, eu tive uma receptividade boa nessa parte de job offer, né? E aí eu Uhum. comecei a ir atrás de como fazer para conseguir e escolher a cidade, né? Porque nessa época a gente estava em dúvida entre Toronto e Calgary, né? Só Uhum. que aí a gente chegou à decisão de que a gente preferiria Calgary, e aí eu fui Uhum. atrás das empresas de Calgary. Você até me levantou várias questões em relação a esse processo, né? Porque olha que interessante, você aplicou para 6 empresas, correto? E você Isso. teve o retorno de 4. Porventura, durante a sua pesquisa dessas empresas, você foi atrás de empresas que já tinham vagas com LMIA, que tinham Não, vagas abertas, ou você foi direto? Não, a minha área de trabalho é de acordo com essa empresa aqui. Então, se eu não for nessa empresa, eu nunca vou ter resposta. E outro ponto também é o seu nível de inglês. Qual que é o seu nível de inglês? bom, tanto o meu nível de inglês quanto o nível da minha esposa são níveis assim altos, digamos assim, né? A gente se comunica perfeitamente bem, escreve, fala. Eu fui entrevistado por vídeo, né? Por todas as empresas. Então, assim, o meu nível de inglês é bem bom, eu diria, né? Eu diria que é bem bom. Uhum, perfeito. E nessa sua busca por job offer, você não pensou em nenhum momento em buscar por empresas que teriam uma LMIA, e sim Não, pelas empresas que estariam relacionadas com o seu background profissional. é porque o que que acontece? A área que eu trabalho, né? Eu sou mecânico de carros mais high-end, né? Especialmente de carros alemães e carros exóticos, né? Então, não tem muitos técnicos pelo mundo. Então, acaba que as empresas que trabalham nesses nichos, elas estão sempre com falta de pessoal. Então, assim, normalmente as empresas não podem se dar ao luxo de desperdiçar a oportunidade de conseguir contratar um profissional, especialmente na Uhum. área de Calgary, né? Em Toronto ainda é um pouco mais fácil, porque como é um centro grande, atrai muitas pessoas, né? Agora, Calgary já não é tanto, né? Então, assim, para as empresas de Calgary era mais interessante ainda me contratar do que as empresas de Toronto. É bem interessante você falar sobre isso, porque muitas pessoas, às vezes, elas até aplicam para as grandes cidades, só que nas grandes cidades tem sim mais vagas, mas tem mais concorrência, né? Ah, Então, há uma oferta de trabalhadores qualificados aplicando para aquela determinada vaga, diferentemente de algumas províncias que talvez não tenham tantas pessoas, né? Onde menos candidatos qualificados aplicam, então a chance de você conseguir, dependendo da sua área, enfim, das suas qualificações, talvez seja maior, como foi o caso do Davi, né? é. O que eu fiz, assim, é até um pouco engraçado, para decidir quais cidades existia a possibilidade da gente vir, né? Eu pesquisava pelos tipos de carro que eu trabalho, nos classificados, tipo Kijiji, AutoTrader, esses sites assim, né? E aí eu Uhum. via pela quantidade de carros que tinham de determinadas marcas, eu sabia que existia ou não mercado para um técnico com a minha qualificação nessas cidades. Então, assim, foi Perfeito. assim que eu consegui afunilar as cidades. Você vê que não é uma questão simples, né? Você realmente Não, precisou pesquisar, correr atrás. Eu até vou te perguntar, né? Como que foi todo esse processo, do momento que você pesquisou por essas empresas até o momento que você foi contratado? Conta um pouquinho para nós. bom, eu comecei fazendo essa pesquisa que eu te falei, né, para identificar as cidades que existiam no mercado. E aí, após essa pesquisa, eu comecei a identificar quais eram as empresas que trabalhavam com as marcas que eu trabalho, né? Então, por exemplo, em Toronto, eu recebi uma proposta de trabalhar na McLaren, né? Na FAF McLaren, né? E eu entrei em contato com eles por e-mail. Eles não tinham nenhum job post, nenhum site, nem nada assim. Mentira, eles tinham um de apprentice na Uhum. McLaren, né? Aqui no Canadá, na área de technician, automotive technician, você começa a fazer o college, né? Aí Uhum. durante o college, você trabalha como apprentice por alguns anos, eu não me lembro se são 2 ou 3 anos, e aí depois desses 2 ou 3 anos, você pode fazer a prova do Red Seal para você virar um Certified Technician, né? Aí você se torna um technician. O meu cargo atualmente é de Senior Technician, que é o último nível de technician, né? Então,
esse é o processo que você tem que fazer para chegar teoricamente, né, vamos supor que você estivesse iniciando a carreira aqui no Canadá para chegar nessa área que eu trabalho agora, né? Uhum. Mas voltando ao que você havia perguntado, eu fiz as pesquisas no Kijiji, no AutoTrader para ver as cidades, identifiquei as empresas. Quando eu identifiquei as empresas, eu fiz uma pesquisa de satisfação dos funcionários que já tinham passado pelas empresas, né, para ver se era uma empresa boa ou não, porque eu não queria me meter numa furada também, né? Perfeito, Porque perfeito. se você, eu imagino que todo mundo que está atrás disso já deve saber, mas quando você é contratado por um LMIA, você se compromete a ficar trabalhando 1 ano com essa empresa, né? E durante esse 1 ano, o seu visto está atrelado à empresa. Se você arrumar uma empresa ruim, você vai passar 1 ano de tormento, né? É, Ou então desistir, né? Uma dos dois. exato. Até dá Uhum. para você conseguir trocar o sponsor do seu LMIA, mas é um outro processo complicado, né? Se você puder já entrar ganhando, é melhor, né? Exato. Imagina, o processo, você já está passando por uma situação ruim. Você teria que ainda ficar nessa empresa ruim até você encontrar outro empregador que estaria disposto a assumir, né? O seu Exatamente. E de um mercado restrito, que é o meu caso, né? Por exemplo, Exato. aqui em Calgary, devem ter, sei lá, 10 empresas no máximo que eu teria condições de trabalhar, sabe? Que teriam interesse em me contratar. Apesar de que provavelmente dessas 10 empresas, as 10 iriam me contratar, ainda são só 10 empresas, né? Então, se você der um azar e as 10 empresas não podem contratar de jeito nenhum, você se lascou, né? Exato. Basicamente. Exatamente. Então, por isso que foi tão importante isso que essa pesquisa que você fez ainda do Brasil, né? Sim, essa parte, na minha opinião, é a parte mais importante, né? Que a pessoa precisa fazer, né? Não é um processo fácil nem simples, mas é totalmente possível, né? Tanto é que eu Uhum. consegui. Exato. Uhum. E como que foi, então, a partir do momento que você recebeu a resposta dessas empresas, até o momento que você escolheu uma delas? Eles fizeram várias entrevistas com você, você teve que fazer, mostrar algum vídeo que você sabia realmente, que você tinha habilidade realmente naquilo que você estava falando, É. análise de currículo, como que foi? Bom, eu fiz um currículo, eu baixei um programa de fazer currículos, né? Assim, nos moldes bonitinho, né? Fiz um currículo bonitinho, de acordo com a minha área, tudo, demonstrando, descrevendo minhas habilidades, certificações, essas coisas, né? E aí eu mandava um e-mail para a empresa me apresentando, falando que eu estava interessado em me mudar para o Canadá, que eu tinha aquele perfil, explicava as minhas habilidades, que assim, eu não cheguei a comentar ainda, mas geralmente quando você é um mecânico, você basicamente trabalha em duas frentes. A parte mecânica em si, que é tipo, vamos supor, o seu freio tá ruim, aí você troca o freio, tipo isso. E tem a parte de programação dos carros, que é a parte mais difícil, que é o que poucos mecânicos sabem fazer, na verdade, né? Que é o que me diferencia. E eu sou muito bom nas duas áreas. Então é como se eu fosse um mecânico extra qualificado, mais do que é normal de ser. E além de eu saber programar e a parte mecânica, eu sei configurar as ferramentas e instalar as ferramentas de diagnóstico das próprias montadoras. Então, isso é um conhecimento muito específico e que tem muito valor. Então, assim, pelo fato de eu saber ter todas essas qualificações, me destaca muito dos outros profissionais do mercado. Mesmo os profissionais muito bons que já estão aqui no Canadá, ele vai ser muito bom em mecânica, ou ele vai ser muito bom em programação. Só que às vezes ele não vai ter as skills de administração, que eu já tenho. Eu sou formado em administração também. Então, assim, Olha. às vezes a pessoa não vai ter os skills de administração, não vai ter os skills de venda, não vai saber como o mercado funciona, não vai saber como instalar uma ferramenta de diagnóstico, não vai saber usar a ferramenta de diagnóstico. Porque, assim, existem ferramentas de diagnósticos que se chama dealer level, que são das montadoras, e existem os que são aftermarket, que são empresas que desenvolvem ferramentas de diagnóstico. Todos os mecânicos sabem usar o aftermarket, nem todos sabem usar os dealer level. E eu sei usar os dois. E eu sei programar todos os dois também. Cara, Então, é como se eles estivessem contratando três funcionários em um, né? exatamente. Hoje em dia, na empresa que eu estou trabalhando há 3 meses, eu já fui promovido
é um grupo de empresas, na verdade. Eu fui promovido e, além da parte técnica, eu ajudo no Instagram da empresa, sabe? Eu ajudo em decisões estratégicas, eu ajudo em desenvolvimentos de projetos futuros para manter a empresa relevante no mercado, sabe? Então, assim, eu trago muitas vantagens para a empresa, sabe? Então, Uhum. acaba que é fácil se destacar em relação aos meus concorrentes no mercado, né? E você colocou todos esses detalhes no seu currículo. Você não teve receio de você ser considerado overqualified, porque de fato você é, né? O que que acontece? Na minha área, você pode ser o mais overqualified do mundo. Você ainda precisa aprender todo dia, sabe? Todo dia, praticamente todo dia, eu me deparo com uma situação que eu nunca vi e que eu preciso estudar e aprender num período muito curto de tempo. Porque aqui no Uhum, Canadá, o technician, ele é pago por minuto. Então, vamos supor, você leva lá o seu carro na empresa e aí você quer fazer 3 serviços. Aí, quando esse serviço chega a mim, ele vai chegar descrito cada serviço e quanto tempo eu tenho para executar cada serviço. Então, uhum. assim, se eu demoro mais do que o tempo que eu tenho para executar esse serviço, eu não estou sendo lucrativo para a empresa. Então, assim, além de você precisa aprender com um tempo curto, né, digamos assim. Inclusive, para mim, essa foi a maior dificuldade, porque é muito diferente da forma como a gente trabalha no Brasil. Lá, o custo de mão de obra é mais baixo, né? Então, acaba que você meio que tem tempo infinito para realizar Sim, você tem dias, né, para resolver você o tem problema. dias. Exatamente. Aqui não, aqui é tipo horas. Às vezes, Hum. quando é muito, você tem 3 horas, sabe? Nossa, é É, bem diferente, bem uhum, diferente. é. Como que foi exatamente isso? Você fez o currículo, aí você mandou para as empresas, aí eles entraram em contato, marcando uma entrevista por vídeo. Você É, teve que mandar algum vídeo profissional, você não, mexendo no carro, nada não. disso. Eu, Eles eu confiaram na fiz. tua palavra. Eu fiz o meu currículo, né, como eu te falei, escrevi um e-mail introdutório falando sobre mim, sobre as minhas experiências, o que eu gostava de fazer, os tipos de carro que eu gosto, que eu tenho, que eu trabalho e tudo, né, falando sobre mim. E aí eu falava, ó, eu gostaria de conversar com vocês, se vocês quiserem marcar uma entrevista para vocês me conhecerem, para eu poder explicar pessoalmente as coisas, né? E aí todas as empresas entraram em contato comigo. 100% das empresas que eu mandei e-mail, elas entraram em contato e agendaram uma entrevista, né? E aí, por exemplo, nessa da McLaren, em Toronto, eu fiz uma entrevista com o chefe de oficina e com o manager geral do prédio que eu ia ser contratado, né? Que é um grupo que tem várias concessionárias, e aí esse grupo tem uma concessionária específica, que é a McLaren, e os carros exóticos, né, de todas as marcas. Aí eu fiz uma reunião com esses dois caras. Aí, inclusive, o chefe de oficina, ele era casado com uma brasileira. Aí o cara sabia, Olha, ele era polonês casado com uma brasileira. Aí ele sabia falar português. Eu comecei a boa. falar um pouco em português com ele na entrevista e tudo, sabe? Então, assim, eu sou bom em demonstrar o meu conhecimento. E como eu tenho facilidade assim, não é uma facilidade, né? Mas como eu sei falar inglês direitinho, eu sei me expressar bem, eu sei conversar, expor meus pontos, fazer uma piada e tal, sabe? E isso faz muita diferença, né? Com toda certeza, com toda Então, assim, certeza. eu conversando com uma pessoa, eu consigo demonstrar o meu conhecimento, porque você conseguiria fingir que sabe até um certo ponto. Quando ultrapassa esse ponto, não tem mais como você fingir. E quem é do meio, que é desse meio mais high-end de carros, entende e sabe. Se eu pegar e falar uma coisa que não faz sentido ou que tá errado, já era, sabe? A pessoa Saber, já né? vai saber que eu tô, sei lá, tentando fingir uma coisa que eu não sei, sabe? Então, Uhum. assim, as minhas entrevistas foram entrevistas de 1 hora e meia, 2 horas, cada uma delas. Não foram entrevistas de verdade, foi tipo que nem a gente tá fazendo aqui, Bate-papo, né? conversando. Exato. Eu demonstrei o que eu podia trazer para a empresa, eu demonstrei como eu poderia me destacar, ajudar. Uma coisa muito importante
para mim, eu acho que é tão importante quanto o meu conhecimento, é que eu tenho uma atitude muito positiva. Eu demonstro isso para as pessoas. Eu falo assim, eu tenho um bom humor, eu acho importante manter o ambiente de trabalho alegre, eu fico muito tempo no trabalho, então eu quero contribuir para tornar o ambiente mais agradável, e eles valorizam muito isso aqui, sabe? Em todas as empresas que eu conversei, eu deixei isso bem claro, e eles deixaram bem claro que a minha atitude era muito importante para a contratação, sabe? Uhum. Para você ter uma ideia, a empresa que me contratou num período de 1 ano até eu chegar aqui em Calgary. Então, assim, eu estava contratado 1 ano antes de vir para o Canadá, eu já estava com o meu contrato fechado. Olha só, olha que interessante. Você soube demonstrar as suas soft skills também, né? Não, Exato. não apenas a sua qualificação. Isso é muito importante, né? Você saber É. se defender em todos os sentidos. Perfeito. Excelente. E depois, então, que você escolheu a empresa, você escolheu uma empresa de Calgary, como você já falou, né? Você Uhum. conseguiu ter 4 entrevistas dessas 4 empresas que queriam você. Você escolheu a empresa de Calgary e então eles já te mandaram o contrato e a LMIA ou eles tiveram que Não, aplicar para a LMIA? não. Eu fiz uma entrevista primeiro com eles, né? Eu ia fazer uma entrevista com um dos donos da empresa, só que ele precisou viajar, e aí eu fiz uma entrevista com o manager geral, que é um grupo de empresas, né, que eu trabalho. E aí eles gostaram muito de mim e tal, só que eles não tinham a menor ideia de como funcionava para contratar um estrangeiro. Eles não tinham a menor ideia, sabe? Eles achavam que era, beleza, chega aí que a gente te contrata. Aí eu falei, não, pô, não é assim que funciona. Não Eu é tô bem assim é. que funciona. Aí eu falei, não, eu tô fazendo um comprometimento gigantesco com vocês. Eu tô reorganizando minha vida inteira, mudando para uma cidade que eu não conheço. Não é assim que funciona, a gente precisa conversar melhor e tudo. Aí eu conversei, expliquei para eles, eu falei, as opções que a gente tem, basicamente, a minha esposa pode fazer um college, e o fato dela fazer um college vai me dar uma permissão de trabalho, e aí com essa permissão de trabalho vocês podem me contratar. E a outra opção, que é a que eu quero, é um LMIA. Vocês basicamente vão pedir para o governo uma licença para poder me contratar, o governo vai avaliar se existe a necessidade de contratar um estrangeiro ou não, e aí eles vão dizer, não, tudo bem, pode contratar um estrangeiro. Aí vocês vão fazer um post de trabalho para provar que vocês procuraram, não encontraram, para depois me contratar. Então é um processo que vai ocorrer, né? É um processo que vocês vão ter que gastar dinheiro, vão ter que gastar tempo, né? Aí eles falaram, não, então vamos fazer o negócio do college mesmo. Sua esposa faz o college e aí você vem quando der, né? Eu falei, não, mas eu não quero fazer assim. Se for para ser assim, eu não vou trabalhar com vocês, porque eu não quero. Não é porque existe essa opção que eu vou aceitar essa opção. E aí eu convenci eles de que que eu estava fazendo um comprometimento muito grande com eles, não só eles estavam fazendo um comprometimento comigo, e que ia ser ruim para mim, ia ser ruim para minha família a questão do college. Aí eu consegui convencer eles, aí eles falaram, não, beleza, você toma a frente aí desse negócio do LMIA e vai mandando e-mail para a gente que a gente vai fazendo o que for necessário. Só que assim, nesse meio tempo eu também trabalhava no Brasil, eu não tinha tanto tempo de correr atrás disso. E aí o que acontece? Eu fui atrás de uma empresa em Calgary e entrei em contato com essa empresa, vi que ela era bem recomendada, avaliei tudo. E essa empresa falou: não, a gente faz esse serviço, a gente entra em contato com a empresa e tudo, vamos marcar uma reunião. Aí eles marcaram uma reunião, e aí eu descobri que o dono da empresa que eu contratei era cliente da empresa que estava me contratando. Aí facilitou bastante as coisas, Não. né? Porque Aí você acertou, hein, guri? porque assim, os caras se conheciam assim pelo primeiro nome, sabe? Nossa. Então, era um bom cliente da empresa. Aí facilitou tudo de vez, porque a empresa que ia me contratar confiava 100% na outra empresa, a outra empresa sabia que a empresa que queria me contratar era séria, então eles sabiam que ia dar certo o negócio e facilitou tudo. Aí depois que eu Uhum, contratei essa empresa, a empresa resolveu tudo para mim. Eu só fiquei uhum. mandando documento e essas coisas assim.
Uhum. Perfeito. Então, a partir disso, a partir da sua oferta de trabalho com a LMIA, que você conseguiu, então, ter o visto de trabalho para chegar em Calgary, certo? Exatamente, exatamente. Até Perfeito. uma curiosidade engraçada é que, assim, eles falaram, não, qual que é a sua expectativa salarial e tudo? Eu falei, olha, eu não tenho uma expectativa salarial. Eu quero que vocês me façam uma proposta justa e se eu considerar a proposta justa, eu aceito e pronto. E aí a gente segue adiante, né? E é só que assim, claro que depois que eles fizeram a proposta, eu avaliei de acordo com o mercado para saber se era boa ou não, né? Mas eles me Aham. fizeram uma proposta bem acima do mercado já aqui em Calgary. Então, por exemplo, vamos supor que se eu queira sair da empresa agora, provavelmente eu não vou conseguir uma proposta tão boa quanto essa que eu recebi, nem estando aqui em Calgary. Uau. Então Uau. foi uma situação bem vantajosa para mim, no final das contas. Nossa, excelente, porque olha só, você conseguiu negociar o seu salário, conseguiu uma proposta muito melhor, conseguiu negociar com que eles fizessem o LMIA, ou seja, você não foi atrás de uma empresa que já tinha a vaga com LMIA, você teve que começar o processo do zero. Então, assim, foi o Sim. melhor de todos os mundos, né? E ainda numa cidade que você estava de olho, né? Que Interessado. você, Uhum. exato, que você estava interessado. Excelente, não? A tua trajetória foi. E quanto tempo demorou todo esse processo? Até do momento em que você começou a pesquisar pelas empresas até o momento que você chegou em Calgary? Eu diria que foi mais ou menos 1 ano e 3 meses, aproximadamente. Mais ou menos isso. E olha só que curioso, só para as pessoas que estão nos ouvindo, só para vocês terem uma comparação. 1 ano e 3 meses. Se você fosse fazer o college, quanto tempo que ia demorar? Só entre escolher o college, aplicar para o college, receber a aprovação do college, aplicar para o visto de estudos, chegar no Canadá, estudar o college por 2 anos para daí conseguir É, aplicar. E agora que você. Ah, você está trabalhando há 3 meses, né? isso. Até completar 1 ano de experiência de trabalho no Canadá e você já vai conseguir, talvez, dependendo do seu perfil, aplicar por vários programas, né? Além do É. provincial, tem o federal, enfim, Uhum. para E conseguir a assim, residência permanente. eu não sei como funciona a questão normalmente, de visto de trabalho, mas o meu visto de trabalho eu achei ele bem longo, ele é válido até 2026. Então, assim, Uhum. eu tenho um bom prazo para poder fazer o processo todo. Então, dá para fazer com bastante calma, né? Não é um negócio que precisa ser feito na pressa, né? Uhum. Até porque vocês chegaram numa realidade completamente diferente da grande maioria das pessoas, né? Então, Uhum. o tempo não, o dinheiro e o tempo que muitas pessoas acabam desprendendo para chegar no Canadá, para vocês foi diferente, né? Foi uma É, realidade bem, bem diferente. Então, é obviamente verdade. que agora vocês conseguem com tranquilidade se organizar na cidade, enfim, em relação aos programas de imigração, e tudo isso mérito de vocês. Mérito de vocês, que no Obrigado. Brasil decidiram seguir por esse caminho. Sim, é verdade. Foi um plano, né, que a gente executou, né? A gente iniciou o planejamento e foi seguindo as etapas até conseguir executar, né? Uhum, perfeito. E só mais algumas perguntas para você. O ambiente de trabalho realmente é um ambiente de trabalho saudável? Você se sente valorizado, né? Porque muita gente, às vezes, está no Brasil e fica pensando, né? Ah, assim como você disse, né? Nossa, vou ter que ficar nessa empresa por 1 ano, aguentando essa realidade. Mas para você, como que está sendo? Bom, agora eu tô, assim, apesar de estar na mesma empresa, né, é um grupo de empresas. Então, assim, antes eu estava trabalhando numa parte da empresa que trabalhava com os carros mais exóticos e Porsche, especificamente. Então, eu basicamente trabalhava só com esses carros. Aí agora eu estou trabalhando na divisão da empresa que é especializada em Mercedes. Então, basicamente, eu trabalho só com Mercedes agora, né? Então, Uhum, assim, quando eu trabalhava na outra empresa, ela era maior, uma equipe maior, tudo era bem maior, né? Então, assim, acabava que lá eu meio que era, sei lá, assim, só mais um, sabe? A impressão que eu tinha. Apesar de eu ser um bom técnico, todos os outros eram bons técnicos, cada um na sua especialidade, né? Então, assim, era como se fosse um grande grupo de bons técnicos trabalhando juntos, né? uhum, Agora, na outra empresa que eu trabalho, o prédio em si é menor, a equipe é menor, então assim, é uma sensação assim mais como se fosse um grupo trabalhando por um bem comum, digamos assim, sabe? É como se perfeito. fosse um negócio um pouco mais familiar, né? E apesar dos profissionalmente falando, era melhor eu trabalhar
no outro prédio, né? Nesse prédio que eu trabalho agora, eu me sinto mais feliz, digamos assim. Acolhido. Apesar de ser um pouco pior profissionalmente para mim, porque eu não exerço tanto o meu diferencial, né? Digamos assim. Uhum, perfeito, excelente, excelente. Parabéns pela trajetória que vocês trilharam. Parabéns mesmo. E Obrigado. eu gostaria de te agradecer por você ter compartilhado tantos detalhes assim da sua jornada, porque seguramente tem muitas pessoas que estão nos assistindo que eles Uhum. acreditam que não seja possível, né? Mas você está aqui para nos provar que inglês, qualificação profissional, pesquisa, insistência realmente são pontos importantes na hora de você conseguir uma job offer, não é mesmo? O principal motivo de eu ter aceitado o seu convite de falar um pouco aqui sobre a minha trajetória é que quando eu comecei, eu tive muita dificuldade de achar pessoas que tivessem dispostos a me ajudar, sabe? Eu mandei mensagem assim para pessoas que eu sabia que trabalhavam nessa área parecida, as pessoas brasileiros, né? E aí as pessoas não me respondiam. Nossa. Eu contratei empresas brasileiras que eu achei muito ruim. Tipo, você percebia que era tipo querendo tirar vantagem de você, ou então, tipo, esse cara é meio burro e tal, tipo, eu vou fazer as coisas que eu vou falar qualquer coisa que ele vai acreditar, tipo isso, sabe? Então, Uhum, assim, o uhum, meu objetivo principal é não fazer o que fizeram comigo, assim, digamos assim, sabe? É, uhum. poder ajudar, não é uma coisa tão comum, né? Eu imagino que devam ter outras pessoas numa situação parecida, e aí, talvez com esse vídeo eu possa ajudar um pouco essas pessoas, né? Perfeito, exatamente isso, exatamente isso. Eu acredito verdadeiramente que a sua história, aliás, a história de todas as pessoas, todos nós temos a aprender pelo menos um pouco, né? Com Que não certeza. seja, que seja pelo menos a sua lição de persistência para você Uhum. conseguir, sabe? Então, mesmo que você não seja da área de mecânica, né? Veja o quanto que o Davi ele lutou até conseguir a job offer, né? Por mais que ele seja extremamente qualificado, poxa, não é só isso, né? É, Ele estudou inglês, ele foi atrás, ele pesquisou, até ele conseguir ter a realidade que ele tem hoje, inclusive de cidade, né? Que ele é. conseguiu escolher até a cidade que ele queria. Então, eu verdadeiramente espero que a história dele seja útil para quem está aqui nos assistindo e que, se você deseja realmente chegar aqui no Canadá por meio da Job Offer, que a história dele seja uma lição para você. Muito obrigada, viu, Davi, por você ter compartilhado a sua história. Imagina, foi um prazer conversar com você. Então é isso, pessoal. Mais uma história de um brasileiro que conseguiu sucesso na busca pela job offer aqui no Canadá. E assim como eu falei, eu espero que a história dele realmente seja uma inspiração para todas as pessoas que estão pensando em chegar aqui no Canadá por esse caminho. Se você é novo aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever por aqui. Tem um botão aqui embaixo, inscreva-se, clique nele que você estará inscrito aqui no nosso canal. Do lado tem um sininho, se você clicar nele, automaticamente você vai receber atualizações quando nós postarmos novos vídeos. E não esqueça do like, ele é super importante para que o YouTube ele compartilhe o nosso conteúdo com mais pessoas. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!